Olá, seja muito bem-vindo a mais um Resenha Espírita. Olha, hoje nós já chegamos ao número de 25, hein? Olha, quem diria que a gente ia chegar aos 25, hein? Olha, bendito seja a quarentena, tá vendo? E ó, tem uma surpresa hoje, hein? O assunto fantástico, hein? O assunto é imperdível. Então, vai curtindo aí, já vai compartilhando que é a coisa, e melhor do que o assunto é o nosso convidado que vai comentar sobre o assunto, é o nosso querido Vitor Antenori. Já é sócio aqui do Resenha, aqui, já divido com ele o Resenha, já. Ele manda no Resenha. Aliás, ó, o Vitor tá tão assim aqui no Resenha, ele tá me influenciando. Eu vou fazer psicologia, eu vou começar a trabalhar com Jung também agora, vou começar a explorar as sombras. Então, vocês me aguardem, ó, no futuro, eu vou montar uma clínica junto, você vai ver só. Eu e o Vitor vou começar a atender agora. Olha, muito boa noite a todos, obrigado. Já a Wanda tá aí, a Lúcia, a Luísa, ó, a Luísa tá aí, tá? Então é o seguinte, se você tiver algum probleminha, a Eliane deve estar chegando também aí, técnico, ou a Luísa ou a Eliane, a Cristina hoje está fazendo prova. Se ela colar lá e fizer rápido a prova, ela volta para cá, senão ela vai demorar um pouco mais lá hoje. Então, seja muito bem-vindo, obrigado, viu, pela sua presença. Vamos compartilhar já, porque o assunto é fantástico, viu, gente? E o som, esqueci do som. O som, ver como é que tá o meu som aí. Nós estávamos até comentando sobre a questão do som. Boa noite, Lu. O som, vê para mim como é que tá, porque é importante, se tá bom, se a altura tá boa, se precisa tirar algum ruído, alguma coisa. Veja para mim, aí me dê um retorno, enquanto eu vou ajeitando aqui. A imagem eu sei que, como eu sempre falo, não dá para arrumar muita coisa, mas o som a gente consegue arrumar sim, tá? Tem uma mesinha de som aqui que a gente consegue, ok? Obrigado, Sérgio. Então, vou convidar a todos, tá? Para aqueles que querem, né, nos acompanhar numa prece inicial, fique muito à vontade. A Dani também já chegando aí, a Carmen, a Rosana, ok? Então, quem quiser nos acompanhar, tira um pouquinho a mão do teclado aí, dá aquela respirada funda, solta bem devagar. Serena só um pouquinho a sua mente, dá aquela respirada funda de novo, solta devagar. Sente a sua mente acalmar, o seu batimento cardíaco. E vamos nos conectar mentalmente até Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Deus que é o Criador de tudo e de todos. Esse Deus de amor, de poder, de bondade, de misericórdia. Esse Deus que não cessa de nos amar. De pensamento conectado a Ele, eu vou rogar para que Deus Pai permita que os bons espíritos possam nos acompanhar em mais um encontro essa noite. Que eles possam, como sempre, nos guiar, nos intuir, nos auxiliar. Que esses bons espíritos também possam, com a permissão de Deus, neutralizar a ação de alguns espíritos que ainda insistem em querer fazer o mal. Nós entendemos eles. Muitas vezes também somos nós que provocamos o mal. Mas que, de pronto, seja neutralizado. Rogo também aos bons espíritos que envolvam o nosso querido convidado da noite, nosso Vitor, que eles possam intuí-lo para que de uma maneira muito simples, clara e objetiva ele possa trazer grandes ensinos, como sempre faz, a todos.
e que você, aonde quer que esteja, também possa se sentir envolvido nessa atmosfera fluídica salutar, que você possa sentir-se envolvido por ela. Em nome de Deus, nós damos por aberto o nosso Resenha Espírita de número 25, ok? Pessoal que está chegando aí, muito boa noite. Mercê, a Lúcia, a Viviane, o Dudu, o Ed, a Dani. Olha que legal, o pessoal tá chegando. A Ângela chegou, grande Ângela. Obrigado pela presença, viu? A Cris também está por aí. A Aline. Olha, não vamos esquecer, tá? A Silmara, vamos compartilhar. Olha a grande Nair, apareceu hoje aí, ó. Ei, Nair. Então, obrigado pela presença, viu? Então, vamos lá. Sem mais delongas, que o assunto hoje promete. Os relacionamentos amorosos, dando uma estudada nesse final de semana, nós podemos compará-lo como uma peça de teatro. Olha só que interessante. Por quê? Onde as nossas sombras estão mais evidentes, mais em cena, mais presentes. Então, olha só, lendo um paper de um livro chamado Eros e Patos, O Amor e Sofrimento, do escritor Caro Tenuto, que é um filósofo e psicólogo italiano, ele diz que amar alguém é tornar pessoas livres para manifestarem sem inibições o seu lado emocional positivo, mas também, olha só, o seu lado positivo. Então é sobre essas sombras das relações que o nosso querido Vitor vai nos trazer hoje. Então, Vitor Antenori, para quem não o conhece, atua como psicólogo há 12 anos. Há 5, ele apresenta os estudos das obras de Joana de Ângeles e de Allan Kardec no YouTube. Ele tem um canal lá que chama Mude, M-U-D-E, fantástico. Então, se inscreve lá, começa a seguir os estudos dele. Ele já realizou palestras em várias cidades do Brasil e de todo o exterior, Estados Unidos, inclusive. E detalhe, hein? Hoje eu vou incluir alguma coisa a mais aí na apresentação. Sócio do Resenha, esse é o Vitor. Então eu quero uma boa noite muito especial para o nosso querido Vitor Antenori. Boa noite, meu velho. Boa noite. Agora Boa já coloquei noite, você como sócio aí do nosso Resenha aí. Inevitável, eu agradeço mais uma vez o convite. Muito legal, muito legal. E quando você disse no começo, quem diria que chegaríamos ao 25? Eu Olha, diria, porque conhecendo o teu trabalho e sabendo como você leva isso sem bajulação, né, porque você também não é de ficar mostrando muito o que você faz, eu entendo que 25 ainda é a ponta de um iceberg aí. Então, fica tranquilo quanto a isso, a tua aprovação é altíssima, o pessoal que acompanha o meu trabalho gosta muito de você. E com certeza a nossa química aqui na resenha funciona muito legal também, porque você vem com perguntas interessantes, é aberto para respostas profundas também, e eu me sinto muito à vontade, realmente muito em casa aqui com você. E você sabe que esse final de semana, né, eu passei o final de semana todo pesquisando o tema para formular as questões, e é uma coisa muito interessante, é muito rico essa questão que nós vamos abordar hoje. Vamos lá? Preparado? Estou preparado, preparado. Pessoal, dá uma olhada no som do Vitor também aí, tá? Qualquer coisa, vocês me dão um alô aí. Então, vamos lá. Para a gente esquentar. A gente sempre começa, Vitor, né, para startar o nosso resenha, definir para o nosso público, né, para o público já ir se inteirando, o público já ir, né, se habituando ao tema, né, o que são essas sombras, relacionando ela com o nosso lado afetivo, amoroso, para que todos comecem a ter uma noção, porque aí, daí vai partir de outras perguntas que virão no chat. Então, eu acho que é importante a gente já começar definir essa questão. Sinta-se à vontade aí. Beleza. A questão da sombra, ela, na verdade, a base da compreensão do que é a sombra, ela vai mais profundo, né? Nós estamos em meio a um debate com relação a racismo e tudo mais,
e tudo isso que é relacionado a algo que é escuro, que é negro, sempre foi visto como negativo, né? E é muito positivo que seja nesse momento o diálogo como a sombra, porque nós estamos aprendendo que não é por aí, nós precisamos mudar a terminologia. Então, no que diz respeito à parte psicológica, sombra é tudo aquilo que é inconsciente. Eu estou na sombra justamente porque não tem luz. A sombra é o sintoma da ausência de luz. Dentro da nossa psique, que é a construção de tudo, sendo aqui uma resenha espírita, eu posso ir por este caminho, o nosso espírito, como um todo, ele tem uma profundidade muito grande que nós vamos alcançando pela lapidação das nossas vivências. Então eu vou alcançando o conhecimento que existe dentro de mim à medida que eu me relaciono com o mundo, principalmente com o material. As partes que eu não conheço a meu respeito são chamadas de sombra pela psicologia analítica. O indivíduo que diz assim, eu nunca mataria uma pessoa, mas de repente num ato de traição ele começa a pensar em homicídio. Ou uma pessoa que fala, eu não faria mal a ninguém, mas alguém fecha ela no trânsito, ela tem uma explosão de raiva. E ela pensa, eu não sei de onde isso veio. Isso foi algum obsessor, foi Satanás, foi qualquer coisa. Para a psicologia, isso não é obsessor, não é Satanás, isso é tua sombra. É algo que existia em você, mas que você não dava crédito. Então, assim como podem existir coisas negativas na sombra, também podem existir coisas positivas, e hoje nós tentaremos abordar os dois lados. Porque tem muita gente talentosa que não sabe que é talentosa porque nunca pegou um violão, um pincel na mão, portanto, o talento artístico dela também está na sua sombra. Legal, legal. Então a sombra também não é só aquele lado sombrio, também negativo. Também ela pode ser algo produtivo, algo legal, positivo, então. Sim, o que está lá é simplesmente neutro. A determinação vai ser do que eu sinto quando eu entro em contato através da luz. E aí aquilo deixa de ser sombra. Ótimo, perfeito. Então vamos lá. Relacionando com a parte das relações amorosas, íntimas, né? Vitor, por que é difícil para muitos o convívio da individualidade com a conjugalidade? Por que isso, às vezes, não dá para casar legal? Entendo. A questão é que dá para casar legal. O maior problema é que, nós vamos pegar a questão da sombra aqui então, Ale. O maior problema que eu vejo na construção dos relacionamentos é que no momento em que os indivíduos se relacionam, eles escondem o individual. E eles apenas promulgam aquilo que é do coletivo. Então, eu gosto de death metal, mas eu estou com uma pessoa que gosta de sertanejo. Então eu finjo que eu não gosto, que eu gosto de sertanejo para estar com ela. Então aquilo deixa de existir naquela relação. Tem uma música do Frejá que ele fala isso com muita clareza, né? E eu vou tratá-la bem, que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. E é isso que a maioria de nós fazemos. Nós tratamos bem. A pessoa já está dominada, ela já gosta de mim, então agora eu vou contar que eu fumo cigarro, que eu fumo maconha, que eu sou violento, que eu sou preguiçoso, que eu não gosto da minha mãe. E aí é onde começa a aparecer. Com esses relacionamentos que não funcionam no sentido da conjugabilidade, porque individualmente os dois são incompatíveis, passou a existir porque os dois colocaram a incompatibilidade na sombra por uma carência, ou por um desejo sexual, ou por interesse financeiro, mas depois, quando as máscaras começam a cair, porque funciona como esses reality shows, sabe? Depois de um tempo a pessoa esquece que a câmera está lá e aí ela começa a ser quem ela é. O relacionamento é isso também. Aí você vai encontrar a pessoa que está lá toda com a melhor roupa e daqui a pouco ele não tira aquela bermuda verde furada e a pessoa começa a se irritar com aquilo. A pessoa vinha toda maquiada, agora não tem mais maquiagem, está descabelada. Então aquilo vai tendo que ser suportável pelo sentimento para que se construa o amor. Só que como a maioria das relações inicia por maneira fugaz ou por interesses apenas superficiais, elas não dão conta quando a sombra começa a aparecer. Então tá, eu ia fazer uma pergunta agora, mas eu vou até mudar mediante a tua fala. Para a gente aproveitar a tua fala. Em certos relacionamentos, apresentam até evidente um certo processo corrosivo, que isso já vem de muito e muito tempo, e a gente observa, mesmo a grosso modo, que isso vai minando o casal. Mas muitos não se separam, vai tentando aí colocar.
ou por relações de dependência emocional, ou financeira, ou até criando uma codependência de uma maneira mais geral, né? Eles se anulam, como você disse aí, para poder agradar, como que você citou o negócio do sertanejo, do rock aí, tá? Para poder o quê? Apaziguar, para poder deixar a coisa mais, numa conduta mais equilibrada. Só que isso, conforme o tempo vai passando, vai gerando uma insatisfação. Correto ou não, Vitor? Isso vai gerando uma insatisfação. E chega uma hora que esse sentimento vai acumulando e essa insatisfação vai gerando raiva, ódio, angústia, ansiedade. Tá, a pergunta é, para onde vai esse sentimento não expresso? Olha, você estudou bem, viu? Ó, claro, eu falei para você. Você estudou bem, hein? Fez a lição de casa, ó. Gostei da pergunta. Aliás, eu quero deixar muito Né? claro para todos, tá? Se tiver alguma coisa na pergunta que você queira dar uma ajustada, fique à vontade, que a gente vai colocando o que eu entendo. Tá? Foi ótimo, foi ótimo. A Tânia Maier colocou aqui no chat, né? Ó, no início, almas gêmeas, depois algemas. Deixa eu até colocar, que verdade, Tânia. Obrigado pela sua participação, querida. Para onde vai isso aí? Tudo que nós temos, assim, nós temos que acreditar, assim, que a parte psicológica e emocional também se aplica à lei de Lavoisier, sabe? Na natureza, cria, nada se perde, tudo se transforma. Nosso emocional é parte da natureza. É natural sentir tristeza, é natural sentir alegria. Em algum momento eu vou sentir isso. Portanto, essa lei de Lavoisier também se aplica. Os meus sentimentos não desaparecem. Se eu engulo eles, eles ficam em mim. Se eu jogo eles para fora, eles causam uma consequência que pode revoltar-me e aí ficar em mim. Eu falo o que eu penso para você, você encerra a amizade comigo e depois eu sinto falta da tua amizade. Então nós não podemos escapar do enfrentamento das consequências das nossas emoções e das nossas escolhas. Se eu opto por ficar com ele em mim, isto pode levar a somatizações. Eu vou ter adoecimentos, principalmente nessas doenças chamadas crônicas, né? Gastrite, azia, asma, diabetes e outras que podem ser agudas, como um infarto pela criação de coágulos, porque eu vou ficando hipertenso. Então, vai somatizar de alguma maneira. Eu tenho que imaginar, o meu corpo tem um quantum de energia que precisa dialisar com o mundo, trocar com o mundo. Se eu fico guardando aquilo para mim, aquilo vai empoçando e vai começando a criar uma estrutura sólida dentro de mim. Ou seja, eu não consigo me desapegar da minha mágoa, porque o que você fez comigo há 15 anos é imperdoável. Aí quando eu vejo qualquer situação num filme que lembra uma traição ou alguma coisa que a pessoa fez comigo, volta tudo aquilo. Minha mente, entendendo que existe um sentimento, uma emoção da qual eu não quero me desapegar, ela vai criar uma casinha para essa emoção. Por isso existem algumas pessoas que sugerem que o câncer pode ser uma mágoa não trabalhada, porque eu começo a fazer morada para os sentimentos negativos porque eu não deixo eles fluírem. Se eu não consigo tirar isto pela somatização do corpo, e isto fica na minha sombra, porque é algo que me incomoda, eu não falo para você, né? Então eu não falo para a pessoa porque eu não quero perdê-la, e aqui funciona para amizade, pai, filho, namorado, qualquer coisa. E eu não falo para você porque eu não quero perder a tua amizade, ou porque eu não quero perder o emprego, ou o carro que você me empresta, não interessa. Aquilo então fica na minha sombra. Eu inconscientemente não entendo realmente que aquilo exista. Quando alguma situação similar se mostrar, eu projeto a sombra. Então, o conceito de projeção de sombra, que muita gente escuta dizer, é isso. É um conteúdo que está na minha sombra, não entrando em contato com ele pela consciência, porque ele é doloroso demais para mim, ou pode me trazer punições, eu projeto ele no outro. Então, seria, por exemplo, o indivíduo que vai para a empresa, fica carregando o celular escondido no banheiro para furtar a energia elétrica da empresa, pega uns papéis para usar na impressora em casa, imprime coisas pessoais dele na impressora da empresa, ele está furtando a empresa, mas ele não percebe isso. Está na sombra dele, ele acha que está tudo bem. De repente ele vê na televisão um cara que furtou um pacote de bolacha porque o filho estava com fome, e aí ele diz, olha só bandido, tem que matar, tem que prender e não sei o quê. Ele está projetando a sombra dele. Então, ou nós somatizamos isso, ou nós jogamos isso no outro. Mas se nós tentamos ficar com isso dominado por muito tempo, isso começa a nos dominar, invariavelmente.
Então, isso vai ficar somatizando no corpo e logo o corpo vai gritar como se fosse uma fuga, né? De alguma maneira, isso vai gritar. Aí vem as fibromialgia da vida, vem as artrite, as dores e tudo mais. Tudo Não, isso. interessante. Muito bom mesmo. Então, vamos retomar lá a sequência. Uma coisa que a gente também nota muito na prática, e lendo bastante, me identifiquei muito com os textos. Todos nós, quando iniciamos um relacionamento, inclusive tem a Lu, depois eu vou mostrar o que ela colocou ali, dizemos que valorizamos muito as relações. Mas por que pouco tempo passado estão tudo quebrado e muitos estão até afundados já? Por quê? Já que se valorizou tanto, valorizava tanto, ou diz que valoriza, e por que anda quebrado, afundado desse jeito? Interessante. Nós podemos ir, por exemplo, para uma questão da economia. Quando você pega o que algumas pessoas dizem assim, olha, as pessoas não têm dinheiro, vamos imprimir mais dinheiro, você sabe que isso vai gerar inflação e o valor do dinheiro cai. Então, R$10 passa a valer 100. Quando eu falo que eu valorizo muito uma coisa, eu também inflaciono ela. Então, eu gero uma super expectativa, uma construção muito maior do que realmente é. Algumas pessoas, pelo movimento da carência ou por esta conexão, eu estou sozinho, aí de repente aparece uma pessoa que é mais ou menos legal. Mas como eu estou sozinho, o meu parâmetro é 0. A pessoa que ao invés de 10 é 5, eu entendo que é 5, então é muito para 0. Eu falo, ela é maravilhosa, eu não posso perdê-la. Aí eu começo a me afastar dos amigos, eu começo a deixar fazer as coisas que eu gosto. Eu gosto de assistir série, mas ela fica chamando toda hora no WhatsApp. Então eu paro de assistir série para falar com ela. Como eu vou gerando esse desgaste na relação, chega uma hora que ela perde o valor. E em perdendo o valor da relação para comigo, eu começo a sentir também que ou eu me desvalorizo na relação, e aí eu vou ficando inseguro. Será que eu estou enchendo a pessoa? Será que eu mando mensagem ou não mando? Será que eu fico uns 2 dias sem falar com ela? Sabe, começa a entrar na parte dos jogos psicológicos. Ou eu me supervalorizo. Por que eu estou fazendo tudo isso, dando esse monte de atenção para a pessoa? Aí aparece uma outra me dando atenção, eu me desconecto e já me apaixono de novo. Tá? Aí entra na música do Legião Urbana, né? Quando ele diz: quando eu lhe dizia, eu me apaixono todo dia, e é quase sempre a pessoa errada. É basicamente o que o ser humano faz na relação com o trabalho, com mulheres, com homens, com tudo, assim. Uma construção sempre supervalorizada que acaba inflacionando, desconstruindo o valor daquilo e fazendo com que a pessoa queira buscar algo fora. Isso você evita criando rotina. A pessoa, o relacionamento, quando ele começa na tua vida, ele tem que vir para somar e se encaixar no que você já tem. Se ele vem para dominar tudo que você tem, em algum momento ele perderá o valor ou fará com que você tenha que abrir mão do seu valor para conseguir mantê-lo. Você falou na questão da carência, eu sempre digo, né, quando converso com pessoas, né, que a carência, Vitor, é sempre uma má conselheira. Então, acho que é por causa dessa inflação que ela faz a gente depositar na pessoa, né, nesse superávit que a gente dá para ela e, na verdade, não é aquilo, né? É igual você ir ao mercado com fome. Você vai acabar pegando muito mais do que realmente precisa. Então, essas situações, elas são comuns. Mas é realmente isso. A carência não é uma boa conselheira, só que a dor de preenchimento, a falta de preenchimento que a carência traz, ela só pode ser tratada com inteligência emocional desenvolvida. E o desenvolvimento da inteligência emocional passa por uns lapsos assim de jejuns afetivos que a maioria das pessoas não está disposta a enfrentar. Perfeito. A Rita tem uma pergunta relacionada à questão da sua fala anterior. Rita, obrigado, viu, pela sua participação, pela sua sempre presença. Então, tudo que está latente em nós surge de acordo com a situação, com o momento. Você está vendo aí ou não? Consegue ver? Estou vendo, estou vendo. Tá. Rita de Cássia. Então, Rita, Isso. Exatamente. Você vai entrar, por exemplo, no que Sócrates já dizia. Existe o mundo das ideias e o mundo real. Tudo o que nós vivemos aqui já existia no mundo das ideias. Nós apenas pegamos isso. O que ele dizia era uma representação do que hoje é considerado o mundo espiritual pelos espíritas, tá? Tudo já está lá. Então, tudo que eu trago é uma intuição, ou um reflexo, ou uma memória daquilo que existia. Eu preciso que eu me relacione com situações e fenômenos que funcionem como gatilhos para tirar aquilo de mim. A pessoa diz assim:
eu não tenho condições de fazer nada na vida. Aí o marido dela morre, ou a esposa morre, ela vê o filho com fome, daqui a pouco ela faz umas balas baianas, vai vender na rua, e daqui a pouco ela vira mega empresária e tem 7 franquias de lojas. E ela fala, mas de onde veio isso? Sempre esteve nela. Mas por ela não estar em urgência, não estar confrontada, ou não ter dor suficiente para aquilo, ela acaba se acomodando. Esta é a zona de conforto negativa, tá? Existe uma espécie de pássaro que os pais constroem o ninho com alguns galhos para dentro do ninho, porque o objetivo é que à medida que o filhote comece a crescer, os galhos espetem eles, quando eles chegam naquele tamanho ideal. Como eles estão espetados pelos galhos, eles começam a se movimentar para tentar fugir dos galhos, e é onde eles caem do ninho e aprendem a voar. Então, a vida também nos coloca situações dessas. Então, você vai se surpreender com mulheres, por exemplo, que conseguem levantar um Fusca só com a própria mão porque caiu em cima da perna do filho, né? Pessoa que consegue escalar uma parede para salvar o gato porque ele está pendurado na árvore e tal. De onde vem isso tudo? Sempre existiu. O ideal, então, é que eu sempre me coloque em situações de enfrentamento, e isso você bem sabe, Ale, porque a parte do desenvolvimento da hipertrofia muscular, ela passa por uma disciplina mental muito grande, onde o indivíduo tem que ir à academia quando ele não quer, ele tem que continuar o exercício quando já a mulher que ele está interessada já acha ele bonito, e é onde a maioria acaba se desmotivando. Então, para evitar essa desmotivação, para evitar que muitas das tuas virtudes fiquem na tua sombra, eu vou até estender um pouquinho aqui isso, tá, Ale? Não, Porque pode ficar à vontade, aqui você é sócio. eu falo, eu falo sempre nos estudos, para quem tem filhos, 4, 5 anos de idade, leva teu filho em tudo, tua filha, porque você precisa que ele entre em contato com gatilhos. Leva no circo, leva no balé, leva num show de rock, leva numa orquestra, leva para ver campeonato de skate, leva para ver salto de paraquedas, tudo. Porque aquele indivíduo, ele traz dentro dele todas essas coisas latentes e às vezes ele precisa só de um gatilho, de uma expressão. Quantas vezes na tua infância você não foi inspirado por um show que você viu, por um artista na televisão, e isso te levou a tocar um violão, a cantar ou fazer qualquer coisa? Nós, adultos, podemos nos colocar nessas situações, mas nós tendemos a querer sempre o mesmo pedaço de pizza, a mesma rota para ir para o trabalho, a mesma playlist de música. Então, a sugestão que eu dou é: se coloque em situações de confronto. Um exercício que eu faço, por exemplo, na questão da música, às vezes eu pego um humor que eu estou, por exemplo, tristeza. Aí eu vou no Spotify e digito tristeza e dou shuffle na lista, assim, aleatório na lista. Vai tocar pagode, vai tocar samba, vai tocar metal, vai tocar sertanejo, eu deixo tocando. E às vezes eu encontro um monte de pérolas de músicas que eu jamais encontraria, de artistas que têm 100 seguidores, que eu dou abertura para coisas novas. Isto vai ampliando o nosso campo e vai trazendo à tona virtudes que estavam na sombra. Perfeito, Vitor, perfeito mesmo. Uma coisa que eu ouço muito, e eu nunca parei para me atentar a respeito, existe relacionamentos tóxicos? Caso afirmativo, como identificá-los, Vitor? Existem relacionamentos tóxicos, existem relacionamentos pessoais tóxicos mesmo, assim, a pessoa é tóxica na própria mente, tudo que ela vai fazer ela já acha que ela não vai dar conta, é porque eu sou burro, porque eu sou feio, porque eu sou não sei o quê. Mas existe aquele relacionamento tóxico, né, desse halo amor, do amor com o outro, que é: fumar é tóxico? Mas dá prazer. Se encher de chocolate é tóxico? Mas dá prazer. Então, o relacionamento tóxico, muita pessoa pensa, é alguém que vai chegar dando um soco no meu rosto. Não é. O relacionamento tóxico é um negócio que te dá prazer, mas com o tempo vai te adoecendo. É um negócio que te dá com uma mão e tira com duas. Quando você se dá conta, você está naquilo e entra num processo de: é ruim, mas é um ruim conhecido. Se eu tiver que abrir mão disso, eu vou ter que ir para um novo desconhecido. E o ser humano tem uma tendência a temer o desconhecido, mas é justamente o desconhecido que traz a cura. É o desconhecido que traz a cura. Então, a sugestão é: como que eu identifico se um relacionamento é tóxico? Você pode fazer um mapeamento ao longo da tua semana, de domingo a domingo. Quantas vezes eu me sinto amado, amada, feliz, e quantas vezes eu me sinto com medo, inseguro, ansioso ou na expectativa de julgamento. Se você perceber que você sofre, né, mais do que regozija, então esse relacionamento é tóxico. Perfeito, porque, inclusive, essa questão de pessoas tóxicas, eu escutei uma coisa
semana passada, que a pessoa é tóxica, né, tem que se afastar. Aí o outro falou assim, não, isso é falta de caridade, não pode se afastar não, que não sei o que tem. Jesus jamais se afastaria de um tóxico, né? Mas Jesus é diferente. Eu falei, a gente não é Jesus, cara. Eu até brinquei, mas Jesus está no outro naipe, está no outro nível, né? É diferente da gente ainda. Porque, às vezes, dependendo da toxicidade, acaba afetando a gente. A gente, às vezes, não sabe lidar com tal toxicidade. Ainda mais o que você falou agora, que isso nos alimenta, é aquele lance, né? Tá ruim, mas tá bom, né? E você vai levando, e a hora que você vê, você já está colocando tudo a risco. Inclusive, tem o Lázaro. Mas, Ale, deixa eu fazer. Gostei do seu comentário também, porque ele abriu essa uma janela aqui. Primeiro, assim, eu não posso ficar numa relação que é tóxica comparando com Jesus, porque seria como dizer assim, eu vou fumar crack para o traficante não ficar sem emprego. E o segundo ponto, Jesus se relacionou com muita gente tóxica, os fariseus principalmente e os publicanos, e ele se afastou de todos. Jesus não ficava sentado à mesa com o fariseu, ele botava os caras para correr, ele o tempo todo se posicionava contrariamente, ele não deixava esses caras entrarem na mente dele. Então ficar dizendo que Jesus era um cara que aceitava qualquer coisa, não, ele impunha limites o tempo todo e ele buscava relações saudáveis. Ele era saudável para qualquer um que se relacionasse com ele, mas ele não levava relação tóxica para casa, não. Isso também tem que ficar muito claro. Claro, perfeito. Inclusive, até aqueles mercadores do tempo, né, tem uma passagem dele que ele é sempre muito enérgico, né? Ou seja, ele não aceitava. Não é porque é tóxico que ele vai abraçar e trazer para junto. A não ser que por trás dessa toxicidade tinha uma pessoa que estava, né, soltando as suas sombras, né, e estava caminhando para o lado dele. O nosso querido Lázaro Antônio faz uma pergunta relacionada. Está querendo já. Olá, vai de leve aí. Existe um manual para ler diariamente para encontrar as nossas sombras em nós? Obrigado, Lázaro. Lázaro, existe as suas emoções. As tuas emoções todos os dias estão ali. Você é um livro que cada dia escreve uma página nova. Se você não consegue ler a si mesmo, você vai se relacionar com as pessoas que você ama muito. Se você percebe que as pessoas que você ama muito ou que te amam muito têm medo de você, respeitam você pelo medo ou têm medo de te contrariar, isso é um sinal de que você tem alguma coisa na tua sombra que precisa ser trabalhada. O outro é um espelho maravilhoso para nós, principalmente aqueles que nos amam muito e os que nos odeiam muito. Porque quem ama muito, às vezes ainda fica com medo de nos perder. Quem nos odeia não está nem aí. Então, escute tudo que os teus inimigos falam. Aprenda tudo que os teus inimigos ensinam. Muita coisa é projeção da sombra deles e eles jogarão gratuitamente em você. Mas se pergunte, se uma pessoa pode abrir a boca para falar qualquer coisa, e quando eu falo qualquer coisa, a partir do momento que eu abro a boca eu posso falar assim, Jesus ou galinha de paraquedas, qualquer coisa, por que ele escolhe dizer que você é arrogante? Por que ele escolhe dizer que você é vitimista? Alguma verdade deve ter nisso aí. Alguma coisa em você mexeu na sombra do indivíduo e ele escolhe projetar aquele aspecto da sombra. Então, o manual para isso é inteligência emocional. Estude como as tuas emoções oscilam durante o dia. Estude os principais gatilhos que te deixam triste e feliz. Estude o quanto você afeta a vida das pessoas positiva ou negativamente, motivando elas ou aleijando-as para que elas precisem de você para tudo, até para trocar uma lâmpada ou ir buscar uma Coca-Cola. E aí você vai ter um mapeamento muito profundo do que pode ser modificado na tua sombra. Poxa, muito bom. A Gabi, Gabi, obrigado, viu? Pela presença, participação. Ela está perguntando assim, relacionada à toxicidade, né? E quando nós somos a parte tóxica do relacionamento? Opa, perdão. E quando nós somos a parte tóxica do relacionamento? E muitas vezes somos. Tá? Às vezes você é a parte tóxica do relacionamento com o teu vizinho porque escuta música alta e você tá aí e ele já tá lá pensando, eu quero que essa pessoa morra, eu vou chamar a polícia, e você acha que não, mas você está deixando a pessoa num estado horroroso, assim, negativo, tá? Então, quando você se identifica como parte tóxica no relacionamento afetivo, que você sabe que você é a parte tóxica, aí você precisa liberar a outra pessoa da tua toxicidade, que significa vá fazer terapia.
vá fazer meditação. E se você percebe que a outra pessoa é necessária para que você se sinta empoderada dentro desse relacionamento, então, se possível, termine o relacionamento. Ela provavelmente vai dizer que não quer, porque ela já está intoxicada de você, passando pelos processos de abstinência e medo de te perder, mas você vai ter que fazer o papel, às vezes, de se respeitar e não usar ninguém como muleta, porque a toxicidade toda que você projeta, em algum momento fará com que você tenha que lidar com aquilo. Uma coisa que eu falo sempre, Ale, é que se você está em um relacionamento e você percebe que você vai brigar com a pessoa, reflita: eu a amo? Se eu a amo e machucá-la, eu vou ter que lamber as feridas. Então eu não machuco. Se eu não a amo, então para que eu vou bater em alguém que eu não amo? Eu termino. O indivíduo, quando ele alcança esse grau de compreensão, ele não briga mais. Quando ele está irritado, ele silencia. Ele diz no máximo: olha, eu estou muito nervoso, eu não vou abrir a boca agora, eu vou lá para o meu quarto, quando eu estiver melhor eu volto para conversar com você. Nisso ele poupa um monte de problemas que às vezes 2, 3 horas de discussão que são prazerosas, porque é uma delícia falar palavrão, xingar, é uma delícia quebrar coisa quando está tomado pela ira, mas depois é você que tem que pegar o caco, depois é você que tem que pedir desculpa, depois é você que fica com a fama de violento. Tem que limpar tudo depois que você quebrou, né? Sim, Comprar exatamente. novo, comprar novo. Comprar novo. E aí vai. Não, ótimo. Tem uma pergunta do Ed, também relacionada com a sua fala. O Ed Martino nos fala o seguinte: tornar consciente nossa sombra é uma forma de trabalhar as nossas imperfeições? Ed, muito obrigado pela participação e pelo carinho e presença. Muito boa pergunta. Na verdade, Ed, tornar consciente nossa sombra é uma forma de trabalhar nossas imperfeições é a única. Porque a minha imperfeição é justamente o que falta para eu ser melhor. Se o que falta para eu ser melhor fosse consciente, eu não teria problema em trabalhar, porque nós trabalhamos, nós temos até pela questão assim, da lei de progresso, dessa naturalidade da nossa evolução, nós sempre buscamos melhorar. É uma coisa muito simples: se você passa na frente de um espelho e teu cabelo está desarrumado, você arruma. Agora, se você não sabe que o teu cabelo está desarrumado, e aí você vai conversar com o Ale, por exemplo, e vê que ele fica olhando para o teu cabelo, você supõe: deve ter algo no meu cabelo, por que o Ale está olhando para mim? Percebe isso? Portanto, se você quer trabalhar as tuas imperfeições, primeiro precisa conhecê-las, e as tuas imperfeições estão na sombra, tá? Como eu disse, inclusive as de talento. Você pode ser um violinista imperfeito, mas você não vai saber disso enquanto você não pegar um instrumento e começar a tocar. Então, faça o processo de autoconhecimento, traga luz para onde tinha sombra, a presença de luz dissipa a sombra, aquilo se torna concreto, visível e palpável, aí sim você tem condições de levar isso para um processo de análise, para um processo terapêutico ou de fazer mudanças. Caso contrário, é como tentar reformar uma casa à noite com tudo escuro. Com certeza alguma coisa vai dar errado. Reformando durante o dia, na luz do sol, já é complicado, imagina à noite, né? Exatamente. A aliás, me chamou muito a atenção na sua fala anterior, e a Marilza também acho que captou. Você falou sobre a questão do jejum, eu ia até comentar a respeito, mas tem uma pergunta da Marilza, vamos aproveitar. Explique um pouco mais a questão de curar as carências mediante um jejum afetivo. O que seria esse jejum afetivo? Marilza, muita gente passa e nem sabe que é jejum afetivo, viu? Mas é muito comum isso. O jejum afetivo, Marilza, ele passa por esse processo de eu não vou buscar afeto fora. Eu vou passar um tempo em jejum do afeto que vem de fora. Ou seria, eu vou entrar em contato com a minha carência. E não importa o quanto ela me dobre os joelhos, não importa o quanto ela me deixe em posição fetal, o quanto ela faça eu ouvir músicas que me trazem tristeza ou que faça. Eu não vou usar o outro como ferramenta para a minha cura naquele momento. O jejum afetivo é quando eu penso: eu estou com fome de afeto, mas eu vou ficar nela. Porque ninguém morre de fome de afeto. Nós entramos em um contato que seria quando eu falo do jejum, é para perder a relação que nós fazemos com os sentidos primitivos, que são os do prazer.
Um abraço é gostoso, uma relação sexual é gostosa, sabe? Ser desejado, ser desejada é gostoso, mas isso vai nos renovando uma sensação de pertencermos a algo que talvez não pertencemos. E muita gente pensa que as pessoas gostam dela, por quê? Porque ela tem músculos, ou porque ela colocou silicone, ou porque ela tem carro, ou porque ela é famosa, e ela vai se nutrindo daquilo, mas na essência ela vive com fome. Por isso você tem artistas famosos que cometem suicídio, por isso você tem pessoas que são completamente reconhecidas, mas se sentem insignificantes, se sentem charlatãs no seu íntimo. Isso é muito comum. Pessoas grandiosas que lotam estádios e depois elas choram e falam: meu Deus, eu sou uma fraude, como é que esse povo gosta de mim? Eu não sou tudo isso e tal. Então eu preciso aprender o que é realmente a minha fome. Se você leva isso para o campo fisiológico, o teu corpo às vezes ele está com fome porque ele precisa de potássio. Aí você tem que comer uma banana para dar esse potássio. Mas você não tem banana, então você vai comer um Cheetos. Você vai comer um saco de 5 kg de Cheetos e vai continuar com fome, porque o teu corpo quer potássio. Emocionalmente falando, nós queremos o amor da mãe. E como eu não tenho o amor da mãe ou o amor do pai, eu vou procurar isso numa namorada, num namorado, aí eu vou tentar fazer conexão com a minha sogra, com uma professora, com um expositor espírita, com um cantor de uma banda, e aquilo nunca preenche de verdade. A pessoa ela fica vagando. Então, o jejum afetivo que eu falo é entrar em contato com a dor, com o sentimento de rejeição, com o sentir abandonado, uma semana, 3 dias, o quanto você aguentar, para depois definir exatamente o que você está buscando, para não se deixar levar por aquelas nuances de porque é sábado à noite eu preciso ter alguém, porque é domingo à tarde eu queria ter alguém para assistir Netflix comigo aqui, porque está no friozinho é legal ter alguém embaixo da coberta. Isto são pessoas que não vivem o jejum afetivo. Então você vai passar o friozinho sem ninguém, vai passar o domingo sem ninguém e vai passar o sábado à noite sozinha, sem se embriagar também, para entrar em contato com o que é teu e o que é do outro. Falando sobre esse jejum, me veio uma coisa em mente, permite uma réplica, além da Marilza. Esse jejum, ele de certo modo, ele se torna importante. Por quê? O que a gente observa? Muitas pessoas que não utilizam desse jejum vivem pulando de relacionamento para relacionamento, só tomando pancada, só tomando socada, só vai afundando cada vez mais. Aí a gente vê, às vezes fala assim, meu, para um pouco, né? Fica um pouco quietinho, vê o que realmente você quer. Só que o que leva, então, esse pular de relacionamento em relacionamento, levando pancada cada vez mais forte, caindo, e vai, nem curou, já vai para outro, toma outra pancada. Que essa fome, né, no caso, jejum, fome, ela é maior do que as dores? Como que é isso, Victor? Perfeito. Vai justamente dessa percepção. Você come, mas não se satisfaz, porque você está se nutrindo do que você precisa. Você acha que quer aquilo. A pessoa acha que quer sexo, mas na verdade ela quer a aprovação. A aprovação ela conseguiria de repente no ambiente profissional dela. Ela nem precisa transar com uma pessoa para isso. Mas aí ela se pega lá, num motel, olhando para cima e pensando: o que eu estou fazendo aqui? Será que ele não me quer de novo porque eu tenho uma mancha nas costas? E aí ela vai entrando numa bola de neve porque ela não se conhece. Ela vai se determinando pelo que as outras pessoas pensam dela. Então, quando eu consigo acessar essa informação, eu descubro do que eu realmente estou com fome. Quantas pessoas estão com fome de religiosidade, fome realmente de Deus, mas na verdade estão buscando isso em outros locais. Elas estão fazendo estudo de Kardec, lendo a Bíblia, mas na verdade elas encontrariam isso servindo sopa. E ao invés de entrar em contato com Deus servindo sopa, ela entra em nível literário. Aí ela fala: já li 625 livros, mas eu ainda sinto que tem alguma coisa. Sim, porque você está com fome. Porque quando você se nutre do que você tem carência, você fica satisfeita, satisfeito. E aí não há mais busca. O que nós vemos hoje é isso, é uma pessoa que se relaciona com uma e depois fala: poxa, mas o dedinho do pé dela é meio torto, deixa eu continuar no Tinder aqui, se aparecer alguém melhor eu já vou também. E ela vai indo, e ela vai indo, e faz isso com namoro, e faz isso com trabalho, e faz isso com carro, e vai fazendo, e não percebe que em nenhum momento ela se sentiu completamente satisfeita. Porque talvez lá no fundo o que ela queria era uma ligação da mãe falando assim: olha meu filho, eu estou muito orgulhosa de você, só. Mas não, ele vai ficar buscando isso em um auditório lotado com 5.000 pessoas falando: sua palestra foi maravilhosa.
Só que se ele chega em casa e depois vê nos comentários do Facebook, tua palestra não serviu, ele vai se sentir, como assim não serviu? Então eu vou fazer uma melhor ainda e não sei o que e tal. Quem esse cara pensa que é para me criticar? Então isso vale para pessoas que não conseguem perceber o quanto de pessoas gostam dela e se apega naquela que não gosta. Isto também é muito comum e isto é um sinal de falta de inteligência emocional e de uma carência não resolvida. A sua fala até respondeu já uma questão do Renato. Obrigado, viu, Renato, pela presença. Mas vamos passar a pergunta dele aqui. Boa noite. Existe a possibilidade de saciar esse jejum afetivo com outras coisas? Futebol, tocar um instrumento, ouvir música, etc.? Sim, porque o afetivo é tudo que te afeta. Se você pega, por exemplo, o Renato, se você pega o pessoal lá da torcida organizada de Gaviões da Fiel, Mancha Verde, não sei o quê, são completamente passionais. Esse cara às vezes não liga para o filho passando fome, mas ele vai sair no soco por causa de um jogador de futebol. É onde ele se conectou, ele entende aquilo como uma família, como um grupo de irmãos, é a carência dele que entrou naquele processo. Você dificilmente vai ter uma pessoa indo para esse lado da violência do esporte, desse comunitarismo do esporte, se ele veio de um lar bem estruturado, que eu não falo nem de dinheiro, eu falo de uma mãe e um pai presentes que construíram ele como um indivíduo. Ele vai lá no estádio, ele dá risada, ele xinga o juiz e ele vai para a casa dele. Mas esse movimento de pertencer e formar disso tudo um clã, uma facção, uma carência também afetiva que acaba sendo nutrida pelo acolhimento incondicional que existe ali. Você pode ser bandido, você pode ser o que for que os caras te aceitam, contanto que você torça para aquele time. Não, perfeito mesmo. Numa fala bem anterior, você falou na questão de você projetar daquele manual que você falou para o menino, né, que preste atenção no que os outros vão te falar, principalmente os seus inimigos, que isso vai te fazer e tudo mais. Então, tem uma fala popular, Vitor, que fala assim: o que me afeta tem afeto. É fato? Eu diria que o que me afeta, eu não sei, peraí, agora você deu um nó aqui. Porque a minha percepção... O objetivo é esse. A próxima resenha eu vou ouvir com um pouco mais de e-mail aqui. A questão é assim, o que eu entendo, que você não pode me dar sentimentos. Você pode mexer nos sentimentos que existem em mim. Você pode estar morrendo de raiva, mas você só vai me deixar com raiva se eu tiver raiva. Senão eu olho para você igual uma criança fazendo drama. Portanto, o que me afeta se conecta a um afeto que eu trago. Aí eu concordo com você. Sim, porque só me afeta se mexe com alguma coisa dentro de mim. Senão você imagina assim, como se fosse um filme Ghost, sabe? Você tem um espírito, e aí você passa por dentro dele, você não percebe. Se você vira e fala para mim assim, Vitor, você é feio, e eu não acho que eu sou feio, eu não me importo de ser feio, é como se você tivesse lançado uma flecha num fantasma. Sim. Agora, se você fala um negócio que lá na infância minha mãe falava que eu era feio, que ninguém ia gostar de mim, e você fala, você é feio, aí eu vou talvez querer ir pra cima de você para te bater, ou correndo pra minha casa me esconder e chorar porque eu sou feio, porque isso existe dentro de mim. Então faz sentido, então, o que eu te falei. Sim. O que me traz a fé, Vamos lá. O que me afeta tem afeto, então. Então, isso eu trago no meu interior, isso está dentro de mim, latente, que aí é como se fosse um gatilho. A hora que você falou, opa, despertou Sim. alguma coisa. Perfeito. Tem uma pergunta da Eliana, mas eu vou deixar a Eliana, aguenta aí que já nós vamos falar sobre ela, tá? Relacionando a sua belíssima fala nessa questão, a gente nota, né, eu vou até dar um palpite aqui, tá? A gente nota, claro, não é regra, tá? Eu quero deixar muito claro para todos, mas muitos têm medo, num relacionamento afetivo, de mergulhar. Eles ficam sempre na parte mais rasa, né? Eles nunca decolam de fato, eles ficam só ali tentando subir e já põe o pé no chão, tentando, já não vai. Isso poderia ser medo, tá? Esse medo de aprofundar, poderia ser talvez de se sentir, entre aspas, não sei se é o termo correto, fragilizado,
que ele vai poder mostrar as suas sombras, ele não quer mostrar? Poderia ser? Você consegue me entender ou não? Consigo. E acho que isso já responde a pergunta da Lenilda aqui também, né? A sombra não seria também um escudo? Sim. Já faço um combo aqui com as duas. Eu só posso dar o que eu tenho. Isso aí é fato. É óbvio, é lógico, é físico, é matemático. Eu só posso dar o que eu tenho. A única forma de eu conseguir me relacionar em profundidade com uma pessoa é se eu me relacionar em profundidade comigo. Quem não tem autoconhecimento só vai se relacionar no raso mesmo, porque pisa no raso na própria história. Então, se eu não faço esse jejum afetivo, se eu não entro em contato com a minha dor, se eu não conheço o que realmente me machuca, o que eu estou buscando... Tem gente que está buscando um relacionamento superficial, mas na segunda vez pede em namoro, depois fica com o namoro com aquele elefante branco em casa. Fala, o que eu faço com isso aqui? Então, o ideal seria, eu primeiro faço uma imersão em mim. Eu preciso ser profundo comigo. Porque se eu sou profundo comigo, mesmo que uma pessoa tente se relacionar comigo de forma rasa, eu não quero. Você já entra numa percepção que seria algo assim, alguém que estuda muito a língua portuguesa, tá? E tem a fala direitinho e gosta de ler os poetas e tudo mais, Clarice Lispector, Machado de Assis, aí ela tem toda aquela construção. Ela dificilmente vai conseguir ficar numa conversação que alguém só fala gira e fala tudo errado. Porque ela desenvolveu uma afinidade, ela desenvolveu uma sintonia que aquilo para ela é ruído. Se eu sou uma pessoa profunda na minha percepção própria, a pessoa rasa é ruidosa para mim. Então, naturalmente, não vai ter sintonia e a tendência é que eu não queira me aprofundar nela. E o ruidoso e a pessoa rasa, ela não terá condições de entender a minha profundidade. É como se você for explicar um negócio e ela fala assim, nossa, não entendi nada. Você viu o que passou na televisão ontem? Você pensa, como? Acabei de te explicar o funcionamento do universo, sabe? Acabei de te explicar uma questão psicológica minha profunda lá do relacionamento da infância. Aí a pessoa devolve e fala, isso aí é tudo frescura, eu apanhei também e não aconteceu nada comigo. Não tem profundidade para entender o significado daquilo tudo e acaba entendendo alguém, por exemplo, que tem depressão e fala, levanta daí, isso é frescura, sabe? Uma pessoa ansiosa, tira a mão da boca, para de balançar a perna, não entendendo que existe uma profundidade que faz com que a pessoa se relacione daquele jeito no mundo. Então, a minha resposta para você é, eu só consigo entrar numa relação profunda se eu for uma pessoa profunda. Perfeito. Inclusive, falando sobre isso, a Fernanda Neiva, obrigado, viu, Fernanda? Sentimento seria a conexão. Eu nada ofereço, pois seria uma persona. Fernanda Neiva. Oi, Fernanda. Sentimento seria a conexão. Eu nada ofereço, pois aí seria o raso e o profundo. No caso, seria o raso, esse aí. Não, aí a Fernanda chutou o balde lá na China, né? Porque nós estamos trabalhando aqui. Mas vamos lá, já estamos aqui. A China é ali do lado. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui falando da sombra. Então, quando ela coloca a persona, isso é uma outra característica da psicologia analítica, que não é bem uma máscara, sabe? Uma máscara seria eu fingir que eu estou feliz para me relacionar com você e depois eu desligo aqui e choro. Persona é uma personagem mesmo, um caráter muito mais profundo, como se fosse um heterônimo, sabe? Não é só um nome que eu uso, é uma personagem que eu crio para conseguir conviver em sociedade. Que eu finjo que eu sou bem sucedido e não sei o que, e eu compro um carro e eu mostro tudo aquilo, mas lá dentro eu não tenho dinheiro para pagar aquelas contas, eu estou morrendo de medo do credor, tá? Então, quando ela coloca a relação da persona, significa eu posso me relacionar com uma pessoa através da persona. Nós vemos isso muito em novela da Globo, assim, sabe, dos anos 90, que era aquela pessoa que se fazia de rica porque queria estar com uma pessoa rica para lá na frente falar que era pobre na expectativa de que a pessoa aceitasse ela. Então ela cria uma persona. Ela estuda aquilo para conseguir falar naquele momento, para participar de alguma coisa, para se envolver, mas ela na verdade não tem aquilo. Então nós temos também isso, e foi muito legal a Fernanda ter trazido, que é relacionamentos que são persona com persona. O que não é persona é o self, eu sou eu, a persona é uma criação minha, e a minha persona se relaciona com a persona da outra pessoa, e os dois selfies estão solitários. Na essência, o que está acontecendo ali é uma mentira gigantesca, mas os dois têm algum prazer naquilo. Em algum momento, Ale, você pode ter a situação onde a persona
ganha um destaque maior do que o selfie se vê, e aí é onde você teria um ego distônico. Na prática significa, você é palestrante, você sabe disso. Uhum. Expositor. Você vai fazer uma exposição para 100 pessoas, e aí tem lá 15 pessoas que vêm e falam, quero tirar uma foto com você, eu adoro o seu trabalho, me dá um abraço. O Alê, palestrante. Aí você chega na tua casa, às vezes, sábado à noite, não tem ninguém te mandando mensagem para sair para tomar um suco. Ou vamos comer uma pizza. O selfie, o Alê pessoa, às vezes não tem ninguém que ligue para ele. Mas o palestrante, tem um monte de gente que fica falando, você é maravilhoso, nossa, tal. Então, o selfie, que é o Alê, começa a não gostar mais do sucesso que o palestrante tem e começa a sabotá-lo. Aí você vai despreparado para a palestra e gagueja, você erra, você começa a fazer besteira, chega atrasado, esquece compromisso, porque internamente você quer matar aquela persona porque ela ficou maior do que você. Fica claro? Então pode acontecer em um relacionamento onde os dois estão vivendo de persona, as duas ficam tão grandiosas que eles não dão conta mais de sustentar aquilo, e aí é onde você vai entender, por exemplo, por que o Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos, foi se envolver com uma mulher que esteticamente era considerada muito inferior ao que ele poderia ter, porque ele realmente tentou viver uma personagem daquilo, e as pessoas se assustam não porque houve uma traição, mas pela aparência da pessoa com quem ele traiu, assim como o Ronaldo, jogador de futebol lá com a situação com os travestis. Aquilo fica em choque para o ser humano, mas é justamente por isso, porque ele viveu a persona, mas na essência o que ele queria era aquilo. Então a Lu tá falando, fez um comentário, mas tem tudo a ver, Lu. Então não tem como manter essa persona por muito tempo em um relacionamento. Não, a custas caríssimas. É como se você criasse um avatar e se você não volta para você, você vai desmoronando, até que chega uma hora que você não consegue mais sustentar aquela persona. Ou você mata ela, ou ela te mata, mas não no sentido físico, num sentido de exaustão mesmo. E aí pode ser que você tenha doenças físicas, pode ser que infarte, porque é uma pressão muito grande manter-se naquela situação. Então, quando eu dou o exemplo aqui dos jogadores e tal, desses caras que são atletas, você tem, por exemplo, um jogador de futebol que é o Adriano, que era o Adriano, o imperador e tal, jogou a Copa do Mundo, era um dos maiores destaques do Brasil, que jogava lá na Itália, mas sempre que ele podia, ele fugia lá para a favela dele, porque ele queria ficar tomando cerveja barata de bermuda com os amigos dele. Ele não conseguia lidar com aquele sucesso. Então ele escolheu viver a realidade dele, que era estar em contato com as pessoas mais pobres. E ao invés de enaltecerem isso por isso, falaram que ele tinha transtorno, que ele não dava conta do sucesso, que ele precisava de terapia, que ele era um coitado que não soube aproveitar o sucesso. Mas eu entendo, na verdade, que ele foi um cara que teve a hombridade de falar, não é isso que eu preciso e eu vou voltar para as minhas raízes. Aproveitando, Vitor, o comentário da Lu, ela lançou uma pergunta. Antigamente os casais ficavam juntos quase uma vida inteira. Hoje em dia eu tenho percebido que os relacionamentos estão muito descartáveis. O que houve? O que houve que, além da questão das dificuldades, você tinha, Lu, a persona que foi colocada aqui. Então, ou seja, eles ficavam juntos, mas ficavam juntos ou moravam juntos? Eles tinham relação sexual, tem de idosa aí que tem 35 anos que não sabe o que é tirar a roupa, não tá escrito. Tomando banho, né? Tomando banho só. Não dormem no mesmo quarto, não têm a mesma vida, não têm os mesmos gostos, porque ela tinha que manter a persona da boa esposa, porque este era um valor vigente, e ela sustentava aquilo tudo se projetando nos filhos, tinham 10, porque aí não dá tempo para a mulher querer aparecer, então ela vivia sendo mãe. Então, e hoje, uma dificuldade muito maior com relação a essa manutenção, porque você estava casada, você ia para o seu trabalho, para você trair o seu marido, meio que tinha que encontrar uma pessoa, tinha que encontrar com ela para ter uma chance. Hoje a pessoa vai tomar banho no WhatsApp, ela fala com 15, uma dessas tem alguma coisa, aí uma oferece um negócio que a atual não dá. Então essa fluidez do relacionamento sempre foi do ser humano. Sempre foi do ser humano, tanto que a profissão mais antiga é a prostituição. Então sempre houve uma propensão a buscar alguma coisa fora.
Sempre houve uma insatisfação. Era do masculino e hoje se estende ao feminino. Tá? Nós não regredimos como sociedade. Apenas a sombra veio à tona porque esse excesso de câmeras e esse excesso de tecnologia funcionou como um holofote, botando luz no que antes era sombra. Um monte de bodas de não sei o quê que foram construídas em hipocrisias, mentiras e violências domésticas, mas que tinham que ficar silenciadas para que a persona não se desestruturasse. Não, perfeito, concordo em gênero, número e grau. Nós estávamos falando, numa fala anterior sua, que você falou assim, que aquela pessoa que tem o português correto, que estuda literatura, poesia e tudo mais, ela dificilmente ficará numa resenha lá com um pessoal que só fala gíria, que ouve música, né, louca e tudo mais. Tá. A Rita, e até pensei nisso na hora, a Rita colocou aqui um dito popular: os opostos se atraem? Os opostos, eles se atraem, tá? Mas não é neste sentido. Como eu quero dizer isso? A nossa mente, ela é treinada para enxergar a imperfeição. Então, se eu sou uma pessoa que fala bem o português e eu estou conversando com você que também fala bem, eu não te percebo. Só que se eu escuto alguém falando errado lá do outro lado, a minha cabeça já vira. Isto me atrai. Mas atrair não significa sintonizar. Fica claro? Então eu sou atraído por aquilo que é oposto a mim. Se o meu vizinho está ouvindo uma música que eu gosto, eu não percebo. Mas se ele bota uma que eu odeio, aí eu já quero ir na janela. Ou seja, me atrai. Atrai a minha atenção aquilo que é diferente de mim, porque é um ruído na comunicação para mim. Me incomoda. Se disto de repente eu falo assim, a minha vizinha está ouvindo uma música que eu odeio, aí eu vou lá brigar com ela, mas eu acho ela bonita, aí já são outros 500. Tá? Mas o que me atraiu é a distonia, porque a sintonia é justamente isso, a ausência de incômodo. Isto é o que chamamos de sintonia. Então nós relaxamos. E aí eu não me sinto atraído, porque eu já estou. Fica claro? Então não é confundir essa ideia de que eu tenho que ficar com alguém que é o oposto de mim. Isso não tem nada a ver. Eu tenho que ficar comigo. E isto vai fazer com que eu atraia sintonicamente alguém que não mexa tanto comigo de forma negativa, que não tenha tantos ruídos. E quando eu me der conta, nós estamos namorando. Essas buscas por aplicativo, porque tem um peito, porque tem um cabelo, porque tem uma foto lá na China, porque tem uma foto na Alemanha, não sei o quê. Isso é uma ilusão e é por isso que as pessoas acabam criando relações tão descartáveis e tão plásticas. Puta, legal, muito bom. Obrigado, viu, Rita, mais uma vez aí. No relacionamento, há casos em que um lado só enxerga o lado bom da outra, ou só gosta de um lado, não gosta na sua totalidade, na sua integralidade. Isso seria, Vitor, imaturidade ou seria egoísmo? Pode ser um ou outro, pode ser também que eu não seja capaz de enxergar o todo, pode ser um relacionamento utilitário. Eu estou com a pessoa, mas eu ignoro o lado ruim dela, porque o lado bom dela é muito bom. Então, eu tenho amigas que são traídas no casamento, mas elas aceitam isso porque o marido é rico, e eu tenho amigos que fazem a mesma coisa. Então, é uma escolha da pessoa. Agora, quando se refere a ignorar o outro lado, e isso também é muito comum, e você vê naquelas piadas, né? Tudo que vira piada, tudo que vira clichê é porque se repete muito e porque é uma verdade absoluta, tá? Que são aquelas mulheres que falam, meu marido não quer me escutar, e aqueles memes que a mulher tá falando e o cara tá, pelo amor de Deus, por que essa mulher não fica quieta? Quer dizer, não é o problema dela estar falando muito, é que ela está trazendo um lado que ele ignora, que ele não tem interesse em enxergar. Então isso sim é imaturidade. Por que você se relacionou com uma pessoa a ponto até de ter um filho com ela se você não suporta a hora que ela abre a boca? Então você realmente se relacionou com uma parte desta pessoa. Portanto, é um relacionamento utilitário. No momento em que não tem utilidade para você, fica descartável. E aí você ignora o que ela está falando. Depois, quando ela começa a encontrar alguém que escuta ela, o cara ainda vai falar que está com ciúme. Mas não para de falar com esse cara, não sei o quê. É óbvio, né? É uma questão muito simples. Alguém enxergou o lado dela que você acha feio e achou bonito. Agora lide com as consequências da tua imaturidade. Perfeito. Vamos para o chat. Aline Costa. Aline, obrigado, viu?
Talvez já tenha falado, mas se puder comentar. Como um adulto pode entrar em contato com a sua sombra sozinho e quando ele está em um relacionamento, para tornar-se um ser humano mais equilibrado? Boa, Aline. Então, Aline, sozinho é mais difícil, tá? Porque nós temos que entrar em contato com algo que é inconsciente porque por algum motivo nos machuca. A maioria das coisas que estão no nosso inconsciente são conteúdos que foram recalcados também, que nós passamos por uma experiência traumática e jogamos aquilo. Então, várias vezes na tua vida, de repente você vai pensar, nossa, eu nem lembrava que eu fui traído e chorei por aquele namorado, eu nem lembrava que eu bati o carro uma vez e tal, porque você recalca. Sozinha é difícil. Entrar em contato dentro de um relacionamento é quando você olha e fala, por que eu estou com essa pessoa? Por que me irrita tanto a atitude dela? Ou por que me admira tanto a atitude dela? Por que agora eu acho que eu vou morrer se eu perder uma pessoa que ontem eu não conhecia? E nós vamos então fazendo essa leitura. O contato terapêutico, você bem viu isso, né, Ale? Que Jung é como se fosse um Senhor dos Anéis, assim, da psicologia. Sim. Não acaba nunca. Então, quando a gente fala aqui de terapia, às vezes a pessoa pensa que a terapia o psicólogo vai te ouvir. Não, mas é muita ferramenta técnica que pode ajudar. A terapia boa é quando o terapeuta ou a terapeuta faz um papel de neutralidade justamente para ir mostrando para você onde estão as tuas sombras. Então, você caminha de forma muito mais rápida se você faz terapia, se você busca ajuda profissional. Fala, mas você fala isso porque é psicólogo. Não, eu sou psicólogo porque eu sei o quanto isso é bom. E de todas as coisas que eu poderia ter escolhido fazer na vida, eu escolhi essa justamente porque eu sei da potência que ela tem e do comprometimento que se deve ter para aprender isso tudo. Então, desde 2007 que eu me graduei até agora em 2020, eu posso dizer que eu estou na ponta do iceberg. Eu sei mais do que um cara que está entrando na faculdade agora, mas dizer que eu compreendo tudo isso em uma profundidade gigantesca para conseguir salvar a humanidade, não. Isto quem fez foi Jesus. Então, sozinho é difícil. Com terapia é bem mais rápido, mas sempre é possível. Isso tem que ficar claro. Não há nada que não possa ser modificado, pois nenhum defeito é eterno. Perfeito, Vitor, perfeito. Eu só não gostei de você sabe mais do que aquele que entrou na faculdade. Cuidado, hein? Já estou chegando aí. Ó. A Tayana está nos falando. Poderia ter uma transformação de raso para profundo dentro de um relacionamento ou isso só é possível depois de um jejum aí? Boa noite, Tayana. É possível. Boa pergunta, viu, Tayana? Legal, ótima pergunta. É possível, contanto que os dois façam o movimento. Porque, como eu disse, se uma das pessoas começa a se aprofundar e a outra fica rasa, a comunicação não vai existir mais. É aquilo que eu disse na outra resenha, se eu não me engano. Há um distanciamento de progresso. Tá? Então, os dois estão aqui. Você se aprofunda, para que você consiga falar com quem ficou aqui, você vai ter que gritar, porque ficou distante. Tá? Então a comunicação vai começar a ficar violenta, porque a outra pessoa vai se sentir atingida pelo crescimento de quem se aprofundou. Começou a fazer terapia, começou no espiritismo, agora está se achando... Não, é verdade, começou a fazer faculdade, agora quer dar opinião de tudo, e vai se sentindo incomodada com o teu aprofundamento, e você em algum nível vai ter alcançado conhecimentos tão profundos que não terá como conversar mais com aquela pessoa. Então é muito provável que o relacionamento termine. Para que o relacionamento continue, as duas pessoas têm que escolher aprofundar individualmente para que elas possam continuar se encontrando coletivamente. Não, muito importante isso, uma boa pergunta, gostei dessa pergunta aí. Tem uma pergunta que ficou lá para trás, que na hora nós vamos colocar agora, deixa eu ver aqui, é da Eliana, eu vou achar, gente, só dá um tempinho aí que a gente acha. Aqui na hora não vi um contexto para ela. Agora sim. A gente já está chegando para o final. Deixa eu ver aqui. Eliana. Tá. Eliana, se você puder também recolocar a sua questão, a primeira. É das 9h46 aqui, ó. 9h46 ela colocou. É 9h46, né? Pode procurar pelo horário. Isso, pegar pelo horário aqui. Aqui, ó. Vitor, boa noite. Achei, Eliana. Você poderia falar sobre amantes, ou seja, relacionamento extraconjugal? Eu queria entender um pouco sobre essa questão. Depois também eu quero fazer um comentário sobre isso.
Obrigado, viu, Eliana? Desculpa a demora aí. Eliana, a questão é a seguinte. Você vai ter alguns pontos de vista relacionados a isso. Até dentro da poesia, eu não sei qual é, se é o Nelson Rodrigues ou quem é que diz, que tem uma fala que é assim, perdoa-me por me traíres. Como se você me traiu por culpa minha, porque eu não te dei atenção, porque eu não estive lá, que é isso que eu coloquei. A pessoa está lá tentando se relacionar por completo, mas o outro fala, olha, quando você vem aqui sem roupa para nós termos uma relação, eu quero. Quando você vem falar da tua relação com a tua mãe, sai daqui, porque eu estou jogando videogame. Ela não consegue. Em algum momento, não é que ela busca, mas ela vai no trabalho dela, o outro fala, e aí, melhorou as coisas com a sua mãe? Ela fala, poxa, o cara quer saber da minha mãe, meu marido não quer. Aquilo vai criando uma coisa dentro dela, vai mexendo com as carências dela, e quando ela se percebe, ela está lá traindo. Então, nem toda traição é assim, estou entediado, vou sair por aí procurando. Agora, no que diz respeito a esta parte da psicologia analítica, então eu saio do Jung e vou para Marie-Louise von Franz, que era a terapeuta que estudou com ele, que continuou o trabalho dele depois que ele desencarnou. Eu li alguma coisa sobre ela. Então está em casa também, está preparado. A Marie-Louise von Franz, ela fala assim, se você está com uma pessoa casada, esta pessoa sofre um AVC e fica na cadeira de rodas, você tem coragem de terminar com ela, porque agora ela não vai mais funcionar inteira? Se você termina com ela, a sociedade vai te julgar bem ou mal por ter feito isso? Se você continua com ela, o quanto isso vai ser benéfico para o teu relacionamento? Então, assim, quando existe uma doença física, nós não podemos deixar a pessoa, nossa, o cara teve um AVC, ela terminou com ele, sofreu um acidente, perdeu a perna, terminou com ele. Fica um julgamento moral pesadíssimo para quem passa por aquilo. Só que quando o indivíduo trai, se você continua é que você é julgada. Nossa, tomou chifre e continuou com o cara. O que a Marie-Louise von Franz entende é que a traição é uma deficiência na afetividade do indivíduo. Ele é deficiente afetivo. Ele está doente. Dentro de um relacionamento ele adoece, não consegue mais manter e sustentar as escolhas que ele fez, começa a buscar recursos fora e tem um movimento doentio de trair a esposa ou de trair o marido. Então ela entende que nesta hora é onde você fica com a pessoa para dar um suporte muito grande, ou então separa dela e assume que você não dá conta de lidar com alguém que tem deficiência afetiva. Mas ela interpreta isso como uma doença. O indivíduo está desequilibrado. Tem aqueles que já estão desequilibrados desde sempre. A pessoa já se casa, mas ele sempre foi adúltero. E tem aqueles que não eram, mas depois de 5, 10 anos aconteceu alguma coisa que mexeu com ele, que pode ser uma calvície que mexeu com a autoimagem dele, ele pode ter sido desempregado, ele pode não ter conseguido a promoção, ele vai se sentindo inferior e aí ele começa a buscar uma outra coisa fora para se validar. E aí é onde você vai ver muito assim, muito comum isso. Homens, quando chegam lá nos 50 anos, querem uma garota de 20. Isso também é uma forma, em alguns movimentos, de compensação. Não necessariamente ele está apaixonado, mas ele começa a falar, será que eu ainda dou conta? Será que eu estou bonito? E quando ele consegue se envolver com uma garota nova, ele tem a sensação de que ele está dando conta ainda. É muito mais ele lutando contra o envelhecimento do que realmente apaixonado ali. Pode acontecer, tá? Mas eu estou deixando que não é possível que todas as vezes em que duas pessoas com 40 anos de diferença estejam juntos, seja amor. Porque se as pessoas, às vezes, da mesma idade, nem sempre você tem essas estruturas que já são estudadas dessas idades, dessas crises da meia-idade e de tudo isso, então tem muitos fatores profundos aí. A questão maior a interpretar o indivíduo que foi traído dá conta de lidar com a traição? Porque toda vez que for se relacionar com a pessoa, vai receber um beijo no rosto, vai receber um aperto na cintura, vai vir à mente, será que ele fez isso com a outra? Será que ele foi desse jeito? Mas ele não está sujo agora por ter ficado com outra pessoa? Então, internamente, vira um inferno, porque a nossa moralidade é construída para a monogamia e qualquer sentimento de adultério muito nos classifica como rejeitáveis. Eu fui traído porque eu não fui o suficiente. Na prática, é isto que me machuca muito mais do que imaginar outra pessoa tendo prazer com outra. Tá. Pegando esse gancho da pergunta da Eliana, geralmente a gente vê no caso da traição. Há casos em que a pessoa, que nem você falou o exemplo aí do cara do serviço que falou, né, como é que vai sua mãe e tudo mais lá, né, acaba tendo uma sintonia ali, e às vezes a pessoa projeta sua carência naquilo lá.
Só que aí, às vezes, há casos que as pessoas ficam juntos, de fato mesmo. Que a pessoa consegue se desvencilhar do casamento, faz uma coisa legal, aí vai morar. Aí, pronto. Foi juntar os panos com a outra, viu que nada a ver. Por quê? Porque ali só tinha aquele prazer, só tinha aquela hora boa, só tinha flores e os espinhos da relação, as sombras, não estaria em contato? Seria isso, mais ou menos, a grosso modo, Vitor? Perfeito. Perfeito, porque pode acontecer também assim, o indivíduo entra em jejum afetivo por causa do casamento. A esposa não quer ter relação com ele, ou ele não quer ter relação com a esposa, e aí ele entra em jejum afetivo. Ele está lá casado, ela está casada, mas não tem nada. Isso vai fazendo com que entre em contato com o que eu quero da vida, o que eu não quero, e aí encontra uma outra pessoa, se apaixona, junta os panos e é feliz para sempre. Tá? Isso também acontece. Tem gente que troca a esposa pelo amante, o marido, e aí vive o primeiro real casamento. Porque aquele primeiro foi assim, eu preciso me casar porque eu tô com 23 anos, sei lá, essa pessoa é legal, vamos casar. Tá? Depois não, da maturidade é que ela percebe, olha, agora eu já não quero um cara que não ronca, agora eu quero uma pessoa que goste de tal coisa, entende? A gente vai ficando seletivo, né? Então, a questão do relacionamento com a amante que você trouxe, ela é justamente isso, ela é amante, ela está lá para expressar o amor mais primitivo. Quando ela se torna esposa ou ele se torna marido, aí a sombra aparece e de novo entra um processo. Se eu não dei conta de lidar com um casamento por conta das sombras, eu provavelmente vou ter uma amante quando a minha amante virar esposa, porque isto é do meu hábito. Por isso fica aquela orientação. Se você é amante de uma pessoa e ela diz, eu vou terminar com a minha esposa ou com o meu marido para ficar com você, isso é lindo para o teu ego, mas é uma armadilha para o teu futuro, porque daqui a pouco é você que estará nessa condição e é muito difícil que não seja, porque um aprendizado desse não é da noite para o dia. O indivíduo precisa passar pelo término de um casamento, ficar naquele vazio para depois determinar outro. Se ele sai de um para outro, a chance dele sair do outro para outro também é muito grande. Aí depois a pessoa fica, não acredito que ele me traiu. Óbvio, você era amante. O que faz a você acreditar que ele não terá outra? Ou ela, né? Relacionado a isso, tem alguma relação, um exemplo, eu tenho uma namorada e vou trair. Tenho um relacionamento legal, mas mesmo assim eu quero aprontar, eu traio ela, tá? Isso tem alguma relação na parte afetiva de mãe e filho? Tem. Essa relação direta com mãe e filho? Tem. É o que a Eliane Mello colocou aqui, ó. Eu não vejo relação com a idade. Eu entendo que há algo relacionado à sombra dela. A idade tem relação em algum nível, sim, Eliane. Isso aqui não sou eu falando. Isso aqui já é uma coisa comprovada. É muito difícil você imaginar assim. Você olhar, quando você falou da relação da mãe com o filho, ou da filha com... É difícil você olhar um homem de 70 anos com uma mulher de 30, e esta mulher de 30, por exemplo, ser uma mulher rica e o cara de 70 completamente pobre. O que nós vemos é um indivíduo que tem poder, mesmo que ele não seja rico financeiramente. Ele tem influência, ele tem fama, ele conquistou alguma coisa, ele tem uma imagem, e aí isso serve para homem e para mulher. Tá? Aí você vai ter essas atrizes e não sei o que estão com 70, 80 anos com os caras novos, assim. A questão é, se ele fosse conhecer uma mulher com a mesma aparência dela num CCI, ele estaria namorando e assumindo? Aí nós vamos ver que a chance é menor. Então, isso aqui é não passar pano para a hipocrisia. Nós não podemos também fingir que a coisa não está acontecendo. Agora, qual foi a sua pergunta mesmo, Ale? Relacionado a essa questão da traição, né, de buscar Tamanho, algo fora. Tem relação com a infância, relação mãe com filho, essas coisas? Tem sombra, o indivíduo que tinha uma mãe que ou foi abusiva, tóxica, né? Ou, por exemplo, não teve. O que o indivíduo pensa? Minha mãe cuidava de mim, fazia minha janta, fazia meu almoço, fazia todas as coisas. Isso foi um modus operandi muito comum no relacionamento dos homens nascidos nos anos 70 e 80, principalmente. Tá? Aí ele se casa com uma mulher e ela fala, faz a comida, lava a louça, e ele não entende, ele acha que ela está irritando ele, que isso é trabalho de mulher. Quando o indivíduo está nessa posição, ele já está dizendo, olha, eu tenho um negócio mal resolvido na relação com a minha mãe e eu estou projetando em você.
Porque se ele não é capaz de lavar a própria louça, então ele não reconhece que foi ele que a sujou. Ele ainda está se colocando numa hierarquia de merecer ser tratado como criança. Então ele está sim se relacionando com uma figura materna. E aí a questão mais difícil é o seguinte: quando eu projeto esta desconfiguração da relação materna ou paterna e a relação vai ficando neste nível, é só você imaginar que uma relação sexual se torna incestuosa. Porque um filho não pode se relacionar com a mãe. Então, em algum momento, aquela mulher que lava a roupa do cara, faz todas as coisas para ele, fica com raiva porque ele não ajuda em nada, ela vai perdendo o desejo por ele, porque ele parece um crianção. E ela não quer mais aquilo. Tá? Então, tudo que eu falo que vira clichê, tudo que eu falo que vem de expressão, é porque está no inconsciente coletivo. Do mesmo jeito que eu disse do cara que troca a mulher por uma mais nova, qual que era o maior clichê de traição que nós tínhamos nas piadinhas? A mulher que ia trair o cara com o carteiro, com o encanador, sabe? Ah, o cara foi ali entregar coisa. Hoje você tem aqueles indivíduos que arrumam tudo em casa que são chamados maridos de aluguel. Por quê? Porque tinha essa expressão de, nossa, um cara que troca o cano para mim, porque o meu marido não faz nada, um cara que limpa a calha para mim, o meu marido não faz nada. Aquilo virava a expressão de um homem para ela, porque o marido, na verdade, era uma criança. E aí havia, sim, esses movimentos de traição, esses movimentos de desejo. Por isso que permearam o inconsciente coletivo naquelas comédias da vida privada do Nelson Rodrigues. São sempre essas relaçõezinhas que se construíam. E não é acaso, é porque realmente existia isso. Então, sim, se você começa a se relacionar com uma pessoa que fala mal da mãe, que fala mal do pai, a minha sugestão, vaza, porque ela vai depois projetar isso tudo em você. Se relacione com pessoas que têm uma relação bem resolvida com o pai e com a mãe, mesmo que seja de distância. Minha mãe é tóxica, me separei dela, não preciso dela para nada, sou grato por tudo, beleza. Mas se você está com uma pessoa que fica, minha mãe não vale nada, minha mãe foi horrível, eu odeio minha mãe está me ligando, ela acaba comigo, se afasta, porque essa pessoa daqui a pouco vai fazer de você uma mãe ou um pai. Perfeito. Tem uma pergunta da Marilza interessante também. Vitor, e quando as nossas sombras têm origem em outras existências e refletem nos relacionamentos? Obrigado, Marilza. Elas têm origem, tudo nosso tem origem em outras existências. Nós somos, né, o produto de todas as nossas conquistas, né? Exatamente. Então, principalmente quando você acredita em reencarnacionismo, em espiritismo, fica mais fácil entender esse conceito, porque você lê na doutrina espírita que está escrito que alguns talentos nossos ficam ocultos para que nós possamos desenvolver outros. Isto significa algumas coisas tuas estão na sombra. Tá? Algumas coisas você não adianta mais fazer. Então, significa, eu sou aqui um orador, eu faço exposições, eu fiz uma vida inteira fazendo 1000 palestras, beleza. Aí na próxima fala, cara, você não pode mais fazer palestra. Você vai ter que lidar com outras coisas agora. Você já lidou com gente gostando de você. Vamos colocar você num corpo que é considerado feio? Vamos colocar você num corpo que já vem com uma tendência a você ser gago e não ter estrutura familiar, por exemplo, para fazer uma fonoaudiologia? Aí eu viro um cara feio e gago. Eu não vou conseguir ser expositor, aí eu vou ter que desenvolver outras coisas. Então, o meu talento de oratória fica na minha sombra, e os meus outros talentos que estavam na sombra, agora têm uma oportunidade de aparecer, porque eu preciso conquistar o mundo de alguma outra maneira. Ótimo, perfeito. Na fala anterior, na questão que você citou das crises que tem na diferença de idades e tudo mais, a Roseli faz uma pergunta interessante. Pode ter relação com a idade, transformações hormonais, mudança do corpo, podendo ser, então, afetado emocionalmente e físico? Como você citou a crise dos 40 ou 50 anos? Sim, porque nos afeta. E aí é que eu vou descobrir. Tem gente que pensa, não, eu não sou vaidoso, mas vê um fio branco na barba, entra em crise. Descobre que era, mas não precisava manifestar a vaidade, porque até então o corpo estava ali no que ele considerava bonitinho. Aí você vai tendo alterações hormonais, alteração de corpo, alteração comportamental, a maturidade vai te fazendo ligar menos para determinadas coisas, você vai começando a expressar isso. Então, a pessoa entra lá, o que era chamada a idade da loba, né? Balzaquiana, o Balzac escreve das mulheres de 30 anos, porque elas têm alguma coisa a mais. Depois você vai para dos 40 aos 50, que seria a idade da loba, que são mulheres com a sexualidade mais aflorada, um pouco antes de entrar no processo de menopausa, que é como o corpo falando, olha, vai porque é o que está sobrando, depois disso vai ser mais difícil, a tua libido atuar. Então, ela acaba encontrando isso. Só que a expressão maior vem daquilo que eu disse anteriormente.
Era uma geração de mulheres que se casavam com 17, 18 anos porque tinham que se casar, porque tinham que ter filho e não tinham experiências sexuais positivas, de relacionamento, de afetividade, de se sentirem desejadas. Quando o mundo foi mudando, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, elas começaram a se divorciar. E elas quiseram, de alguma forma, experimentar aquilo que elas não puderam ter. E aí você teve essas mulheres que se relacionavam com homens mais novos também, porque elas estavam tirando aquele atraso no sentido de, poxa, eu não pude. Eu servi ao padrão social, mas eu não servi a minha sexualidade. Eu não aprovei. E aí é como uma forma de desaprovação pelo machismo, pelo patriarcado, eram consideradas isso, as lobas, as cougars, a não sei o quê, as coroas, como se elas tivessem apenas disfunções, mas na verdade eram mulheres que finalmente haviam se libertado de uma opressão patriarcal muito grande e agora estavam vivendo a sexualidade como de forma mais saudável, mesmo que fossem punidas por isso. Mas como já tinham 40, 50 anos, não estavam nem aí porque os outros pensavam, né? Tava igual meio que o Silvio Santos, assim, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero e você que sofra com os teus pensamentos. Quando você olha esse contexto histórico desta sombra coletiva, desse inconsciente coletivo, aí fica mais fácil entender que alguns comportamentos vão desaparecer com o tempo, que daqui a pouco não vai mais ter necessidade disso tudo, porque as gerações já poderão ser livres para experimentar a sexualidade desde cedo, como bem entenderem. Perfeito. Eu tenho algumas questões aqui ainda. Não sei se em partes você já respondeu alguma coisa, mas eu vou citar, qualquer coisa você só dá uma pincelada. Segundo Jung, carregamos uma sombra e quanto menos ela está incorporada na nossa vida consciente, segundo ele, do sujeito, mais obscura e densa isso ela é. Se uma infidelidade é consciente, sempre se tem uma oportunidade maior de corrigi-la. Pergunto, como trabalhar essa correção? Você viu que eu virei um discípulo de Jung, né? Virou. É impossível não virar. É igual eu falo, só não gosta de Senhor dos Anéis quem não viu e só não gosta de Jung quem não leu. Porque ele te faz sentir pequeno de uma forma gostosa, como se você fala, meu Deus, eu estou na Disney, né? Eu tenho tanta coisa para explorar que é onde eu vou. Então seja bem-vindo à psicologia analítica. É essa sensação, né? Pequeno, pequeno. Sim, muito. E agora, essa relação que ele constrói quer dizer, quanto mais densa é uma sombra, mais real ela é, né? Mais material ela é. Então, eu sou violento. Você vê uma pessoa que ela está sendo norteada pela sombra dela, você não precisa fazer análise clínica para isso. Você está vendo ali um cara chutando um cachorro. Por que alguém chuta um cachorro? Por que alguém atropela um gato? Não tem sentido, um bicho gente boa, carinhoso. Por que alguém faria isso, né? Por que alguém puxa uma mulher pelo cabelo, espanca ela e depois fala, se você contar para alguém eu te mato? É óbvio que tem uma sombra gigantesca atuando esse cara, né? É óbvio que ele está doente, que ele está descompensado. Então, essa sombra, quando ela chega nesse nível, não tem mais como você esconder. Sabe? Fica claro isso? Eu acho que é como você pegar um usuário de crack que já usa 3 anos. Não tem como ele falar que ele não é. Você olha para ele, você sabe que ele é. Então, se eu não entro em contato com esta sombra, e entrar em contato, o primeiro passo eu realmente deve existir algo em mim que não é bom. Deve existir algo em mim que pode me ajudar a sair da situação onde eu estou também. Deve existir, tá? Entra a frase do Chandra Lacombe: quem pensa ser grande não pode crescer. Então, o primeiro passo para que eu consiga acessar esta sombra é a cura, pelo autoconhecimento. Uma outra frase do Chandra, ele diz assim: o escuro esconde a chave do se libertar. O desafio é prosseguir. Porque quando eu entro em sombra, eu ativo o medo infantil, que é o medo do escuro. Eu tenho medo do desconhecido, porque a minha mente projeta fantasmas e monstros. Só que quando eu entendo que eu sou um adulto, eu descubro que não existem monstros e nem fantasmas, que existem coisas da natureza e que a natureza não faz nada que fuja às suas leis. Eu me sentindo regido por estas leis, que são perfeitas, imutáveis e amorosas, eu não tenho medo do escuro. Quando eu entro em contato que eu sou arrogante, eu falo, eu sou arrogante. Então, quando você descobre que a pessoa que você amava te traiu, você não se sente vítima. Você fala, que bom que alguma pena que eu devia está sendo paga. Eu fui traído porque eu tinha que ser traído.
Ou porque eu entrei em contato com a pessoa errada, ou porque eu me levei pela carência, ou porque eu não observei os sinais. Porque se você para pensar, Ale, quando você está num relacionamento e é traído, depois que você conta para os seus amigos, a maioria fala, então, cara, eu já percebi que não tinha algo nela que não servia, mas eu não falei nada. Quer dizer, estava ali, mas você não quis enxergar. Porque você achou que com você seria diferente. Não, eu sou melhor do que os outros, comigo será diferente. Eu vou dominar o indomável. E na prática é onde você desmorona. Então, o processo de entrar em contato com isso para curar é falar assim: eu não sou perfeito, eu tenho certeza disso, e eu também não sou a pessoa mais imperfeita do mundo, eu tenho certeza disso. Você segue buscando as tuas imperfeições e segue buscando os teus talentos que estão na sombra, confiante de que eles existem, porque é uma lei que todos nós venhamos a progredir até a perfeição. Então não é possível que só você tenha vindo faltando alguma peça. Não, ótimo. Falando em Marie-Louise von Franz, tem uma resenha que eu li do livro dela, A Sombra e o Mal nos Contos de Fada. É muito interessante. Fica uma dica de leitura aí para vocês aí, tá? Eu vou fazer uma pergunta, mas é chovendo molhado, tá? Pelo longo da sua explanação, deixou muito claro. Qual a importância, Victor, do autoconhecimento para os relacionamentos afetivos? Espera aí, repete essa pergunta porque preciso de tempo para pensar. Qual a importância do autoconhecimento para ter uma relação afetiva legal? Se eu não sei quem eu não sei o que eu quero. E se eu não sei o que eu quero, qualquer coisa é boa e toda coisa é ruim. O autoconhecimento me permite definir quais são os meus limites. Então eu não vou permitir que ninguém os invada. Eu posso fazer concessões voluntárias por um bem maior, mas eu não vou permitir que ninguém me invada e eu não tenho desejo nenhum de invadir o outro, porque eu estou satisfeito com os meus. Quando eu não tenho autoconhecimento, eu sou ciumento, eu sou possessivo, eu sou neurótico, eu sou controlador, eu sou todas essas coisas. Porque eu não sabendo o que a pessoa faz quando ela não está no meu campo de visão, porque eu tenho uma parte sombria que eu ignoro, eu fico com medo e eu tento mantê-lo o tempo todo. E há uns caras e mulheres que ficam assim: amor, onde você tá? Ah, tô aqui na casa da minha mãe. Manda foto. Cara, eu tenho que mandar foto para provar onde eu tô? Pelo amor de Deus, eu vou sair de um relacionamento desse, porque como assim eu tenho que ficar mandando provas de que eu tô onde eu estou? Eu já estou me relacionando com uma pessoa que não tem autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, não significa que eu não vá ser traído. Mas além de eu não me preocupar com isso, porque eu tenho recursos para lidar com isso, e eu sei o que a pessoa está perdendo em me trair, eu também não, eu entendo que eu não tenho controle sobre ninguém, então eu relaxo e deixo que as coisas fluam mais naturalmente. Porque eu desenvolvi inteligência emocional, por me conhecer, eu consigo conhecer a outra pessoa com mais profundidade também. E aí, nos pequenos sinais de disfunção, eu já identifico. E aí, ou eu proponho uma conversa para corrigir, ou eu já me afasto se eu sei que eu não vou dar conta de lidar com aquilo. Porque eu reconheço o meu limite. Uma também, que nesse exemplo que você citou aí da foto, né? Se a pessoa realmente quer aprontar, ela descarrega um monte de foto, traz no celular, né? Manda a foto aí, manda uma foto lá e está em outro lugar. Quem quer, arruma jeito, né? Isso é claro. O que tem de casal com Facebook junto, que cada um tem um fake, é inacreditável. Claro, é inacreditável, Mas verdade. entra assim, Ale, para complementar Esse isso aí. tempo líquido aí que Zygmunt Bauman nos fala, né? De relacionamento na internet, essas coisas. Complicado isso, hein, Vitor? Daria uma É, live tanto isso, dá, hein? dá. Dá mais 1 hora e meia de Relacionamento conversa. afetivo em redes, em tempos de mídia social, hein? Sim. Quando eu falo para você, né, dessa questão do autoconhecimento, o autoconhecimento vai funcionar em que nível? Isso é um exemplo que eu dou bastante nos estudos. Se o indivíduo é ciumento, né, e ele se sente atraído, ele chega num lugar, ele vê uma mulher com um decote e isso atrai ele, mas ele é ciumento. Ele encontrou uma mulher que gosta de usar decote e aquilo o atraiu. Aí ele começa a se relacionar com ela, qual é a primeira coisa que ele vai falar para ela? Não Não põe use decote. decote. Então, se eu me conheço e eu sei que eu sou ciumento e que eu não aceito que uma mulher use decote, então eu não tenho que sair de casa procurando uma que use, porque eu vou ter problema, ou eu vou dar problema. No autoconhecimento eu entendo os meus limites e os respeito, e aí eu consigo respeitar o limite da outra pessoa também. Não, perfeito. Tem uma pergunta da Tayana, interessante também.
Tayana falou assim, existe um tempo ideal para uma relação ou relacionamentos que se iniciam e oficializam muito rapidamente, tem menos chance de dar certo? Comente sobre essa intensidade de tempo. Muito boa pergunta. Olha, Tayana, eu não acredito que tem casais assim que em 5 anos não vivem o que a pessoa vive em um mês. Assim, eu acredito na intensidade de tempo. Elas não estão relacionadas dessa maneira. Eu acredito na intimidade. O tempo que se leva para construir um nível profundo de intimidade. E como é que eu posso ter intimidade com uma pessoa se eu não tenho comigo? Se eu, quando estou sozinho, não aguento a minha companhia. Então eu tenho que ter intimidade comigo. Eu tenho que estar isolado em alguns momentos, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer esse jejum afetivo, porque eu preciso ficar íntimo de mim. A intimidade é muito mais importante do que qualquer outra coisa. É o sentir-se à vontade. E não é só sentir-se à vontade, vou ficar sem camisa com a pessoa mesmo que eu esteja me sentindo feio. É a intimidade de pensar assim, eu estou atraído pela pessoa, vou procurá-la. Porque às vezes você está num relacionamento e pensa, mas se eu procurá-la agora, 8 da manhã, o que ela vai pensar de mim? E se eu fizer tal coisa? E se eu falar que eu quero ir na minha mãe? Não tem intimidade. Fica um relacionamento onde os dois não conseguem se construir. Então, eu não acredito que um relacionamento que comece de forma intensa necessariamente vai acabar, e nem um relacionamento, somos amigos desde a infância, e com 15 anos fomos ficar juntos, também não significa que vai durar muito tempo. É muito mais relacionado a como os dois se sintonizam e como os dois conseguem alcançar intimidade sem se incomodarem com isso. Perfeito. Tem mais duas perguntas, só a gente já vai encerrando. Tem uma pergunta da Gabriela. Como suprir a carência vinda da infância? Muito boa, Gabriel. Obrigado. Como suprir a carência vinda da infância? Curando a tua criança ferida. Você tem aquela música do Ira que diz, né? Se o meu filho não nasceu, eu ainda sou o filho. A partir do momento que você fica esperando da tua mãe e do teu pai aquilo e você já se tornou adulto, adulta, você não se cura. Você precisa se tornar mãe da tua criança. E enquanto você não for mãe da tua criança, você pode até ter um filho, mas você será a irmã mais velha dele, tia, professora, mas mãe, você só consegue ser quando deixa de ser filha. Isso serve para pai também. Eu curo a criança quando eu permito que as dores dela venham para o processo terapêutico, por exemplo, e eu as ressignifico como adulto. Então, quando eu era criança, eu usava óculos e me chamavam de 4 olhos. Aí eu fico inseguro porque eu acho que o óculos me deixa feio. Aí eu penso, não, mas espera aí, como adulto eu tenho uma deficiência visual, então eu preciso do óculos. Não tem nada demais. Aí eu ressignifico aquilo. Então eu passo a não ter mais vergonha de usar óculos. Tem gente que se mata usando lente de contato, fica com o olho irritado, porque acha que o óculos vai deixá-lo feio porque sofreu bullying na infância. Então é assim que você cura. Você permite que a criança chore, e aí ao invés de tentar calá-la com comida, chocolate, doce, remédio, droga, qualquer coisa, você deixa ela chorar e escuta o choro dela. Por isso é importante o processo terapêutico. Você vai descobrir o que é drama, o que é infantil, ressignifica, percebe que a tua deram o que eles puderam dar, para de culpá-los e responsabilizá-los por tudo que deu errado na tua vida, assume as rédeas do teu processo e aí você consegue se nutrir de um amor vindo de outras fontes, não mais das figuras parentais. Uma outra pergunta que me mandaram pelo WhatsApp, que a pessoa não tem como digitar no nosso chat aí, que ela não tem conta no Facebook. Ela fala o seguinte, fale um pouco da relação... você falou da relação idade e relacionamento, diferenças de idade e relacionamento. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Só falou essa questão. Se você pensa na idade cronológica, você entende que existe alguma coisa ali que pode não ser bem resolvida. Só que se você pensa na idade emocional, às vezes um indivíduo de 60 anos tem 15. E às vezes uma garota de 15 tem 60. Emocionalmente falando, nós vamos nos desenvolvendo. E se você acredita em reencarnacionismo, mais ainda. Porque é como eu lido com as situações e as dificuldades emocionais que vai determinar o meu grau de maturidade. O cabelo ficando branco, caindo, ruga aparecendo, significa absolutamente nada se eu passei aquele tempo todo no modo zumbi. Se eu não entrei em contato com as coisas que aconteceram na minha vida, eu estava a passeio dentro do meu corpo, o corpo envelheceu, mas eu fiquei estagnado. Quando eu absorvo esse processo, aí é o que eu disse,
Aí você pode ter relações onde a idade é muito grande, mas os dois estão no mesmo espaço-tempo, emocionalmente falando. Mas o que nós vemos na prática é que isso é muito difícil se o polo considerado mais fraco não tiver um outro recurso que sustente aquilo, que seja dinheiro, fama, poder, influência ou qualquer outra coisa, um talento. É esse ponto que tem que ser levado assim. Porque é difícil, né? Hoje você fala assim, tudo fica dentro de um politicamente correto e você não pode falar nada. Mas se você pega determinadas pessoas dentro do padrão do que elas traziam, elas teriam aquele poder mesmo de sensualidade se fosse apenas pela aparência delas, pela idade delas? Aí você vai descobrir que não, tá? Então, quando a pessoa se relaciona desse jeito, porque na sombra dela tem uma questão mais resolvida, aí ela está buscando um pai. Então você pode ter uma garota de 25 anos que se relaciona com um cara de 60 e o ama mesmo, mas porque está projetando a ausência de um pai que não teve, e aquele cara acolhe ela, leva ela para viajar, supre as necessidades dela, paga a faculdade dela, é legal com ela, é carinhoso com ela, e ela entende que aquele amor está sendo nutrido. Só que isso tudo é inconsciente. Fica claro Mas isso? Isso pode acontecer. Pode e acontece muito. Por isso é importante resolver-se com seus pais, para que você não tenha que buscá-los em outra pessoa, porque lá na frente essa casa vai cair. Perfeito. Vitor, chegamos ao final, então se você quiser se despedir, eu vou deixar você depois em off, vou fazer a prece final e aí a gente volta a conversar em off. Pode ser? Palavra sua aí. Muito obrigado, Ale, mais uma vez por essa oportunidade. Eu que sou grato. Esse espaço é maravilhoso para que nós possamos debater o tema assim de maneira aberta. Eu deixo muito claro, eu não sou senhor da verdade, eu nunca me coloquei como tal. As coisas que eu estou colocando aqui são análises que a psicologia traz, de percepções de campo. Eu peço apenas que não generalizem nada do que eu disse e nem levem isso para um campo assim de preconceito, porque o meu objetivo é justamente falar sobre as coisas que estão aqui na nossa frente, mas que muita gente escolhe não falar pelo politicamente correto ou medo de ofender. E eu acredito que é pela ofensa que o ego aparece, que o orgulho se manifesta, e aí nós podemos tratá-lo. Então, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, por esses 25 programas, e obrigado também a todos e todas vocês que de alguma forma contribuíram com perguntas ou comentários. Uma ótima semana a todos nós. Obrigado, Vitor. Eu quero agradecer a público, você, por sempre estar junto de mim, sempre nos apoiando, sempre de pronto, tentando engajar a sua agenda com a resenha. E olha, não quero te desanimar não, viu, Vitor, mas muitas resenhas virão contigo aí. Estou me aprofundando nos estudos aí, ó, da psicanálise, ó, cuidado, hein, você vai trazer você logo de volta aí, tá? Aguarde aí que já eu te volto aí. Pessoas, muito grato, viu, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Lembrando que quarta-feira nós vamos ter uma resenha também muito importante para todo o movimento espírita. Nós vamos falar sobre coerência doutrinária. Você sabe o que é isso? Muito importante esse tema, é um tema muito atual dentro do movimento espírita, e é bom a gente estar antenado nessas coisas que está ligado ao nosso dia a dia no Centro Espírita. Então, eu quero convidar vocês a fazer nossa prece final, né? Não quero que você saia não, vamos fazer essa prece com a gente aí, simples, mas de coração, esse coração que está munido de muito agradecimento pela noite e pelo encontro de hoje. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que indiretamente estão com a gente nos bastidores, nos ajudando. Quero agradecer imensamente ao Vitor pelos grandes ensinos da noite, as grandes reflexões. Eu sempre falo que o Vitor, ele consegue colocar a gente de cara com a gente mesmo. Então isso é muito importante, nós precisamos mais disso. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar no 25º programa, com essa galera maravilhosa que nos acompanha, que nos impulsiona. Eu quero rogar para que cada um leve um pedacinho dessa gratidão que eu tenho inundado em meu ser, por aqui estar com vocês e com o Vitor.
Quero que onde quer que vocês estejam, vocês sintam-se por mim abraçados e por toda essa espiritualidade que emana amor a todos. Muito grato e que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Muito grato por tudo, viu? Ó, lembrando que quarta-feira, hein? Coerência doutrinária. Então, se você frequenta algum centro espírita, dá uma cutucada lá no teu dirigente para ele vir ouvir a live aí e participar. É importante isso, hein? Obrigado.